Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. Hoje nós estamos aqui com aquele convidado especial, ele que é advogado, mestre em Direito Público, professor universitário, Dr. Gessner Ferraz. Dr. Gessner, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pensando Direito com você, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar acerca da PEC das domésticas, que agora completou 10 anos que está em vigor. Ela que foi aprovada em 2013, mas foi uma luta de muitos anos, não é? De muitas mulheres, de muitos profissionais que estiveram ali em busca de direitos básicos. E um deles que para mim é fundamental e chama muita atenção é o direito que é garantido na Constituição e que na maioria das vezes eram negados a esses profissionais, que era o direito básico à dignidade. Esse direito lhes era negado, pois em muitos casos essas empregadas domésticas elas eram tratadas com todo descaso, desprezo, como pessoas infectas que estavam ali apenas para servir aos seus senhores, com hora para entrar, sem hora para sair, não é? Tinha que estar à disposição do seu patrão 24 horas por dia. Então, ali, para benefício, ela tinha um quartinho. E aí eu me remeto a um livro publicado recentemente, um livro maravilhoso, que é o livro Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho da empregada. Um livro onde destaca que é um lugar que servia a senzala, não é? Servia para o aposento dos escravos, agora é comparado ao quarto das empregadas. Um cubículo que serve para depósito, para os objetos imóveis da família, e ali é dado a essa mulher apenas um lugar para encostar a sua cabeça depois de um dia exaustivo de trabalho. Então, nesse contexto, surge a PEC em 2013, né, trazendo direitos e garantias a essas profissionais. Doutor, tem mais alguma coisa que a gente pode colocar acerca desse contexto aí? Primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite que foi feito. Obrigado a todos que estão assistindo. Uma boa tarde a todos. Você pontuou muito bem, porque o direito do empregado doméstico, se nós observarmos historicamente falando, nós vimos que o empregado doméstico ele é fruto de uma cultura escravagista, onde essas pessoas eram feitas, né, domésticas para trabalhar dentro do lar para servir os seus patrões. E historicamente falando, a CLT, que é de 1943, ela amparou todos os trabalhadores, porém deixou de fora o doméstico. Somente no ano de 1972, com a Lei 5859, foi que o empregado doméstico começou a ganhar alguns direitos. E somente mais de uma década depois, a Constituição garantiu mais alguns direitos ao empregado doméstico, que com o passar do tempo veio a PEC, e essa PEC que nós, como você falou muito bem, está completando agora no dia 2 de abril 10 anos, ela veio garantir alguns direitos, porém alguns direitos ainda continuam sem ser concedidos na totalidade a esse profissional que trabalha nos servindo em nossas casas com atividade de trabalho muito nobre. Doutor, quais podemos dizer que eram as principais demandas dessas empregadas domésticas ali, né, antes da aprovação da PEC?
Na verdade, as demandas do empregado doméstico, ele sempre houve uma luta, né? Sempre houve uma luta dos defensores do direito do empregado doméstico para essa equiparação de direitos com o empregado, né? Considerado o empregado que não é doméstico. Então, quando você observa, né, essa quantidade de direitos que o empregado tinha e o doméstico, sem explicação nenhuma, ele não tinha esses direitos, a demanda era imensa. Então existia uma pressão muito grande para que esses direitos fossem equiparados, para que o empregado doméstico, com uma atividade de trabalho, pudesse ter todos os direitos que qualquer trabalhador tem, que é regido, né, pela CLT, ou que tem os seus direitos garantidos, fossem também garantidos ao empregado doméstico. Só uma coisa para a gente sinalizar aqui. Eu sempre estou citando empregadas domésticas, o senhor está citando empregado doméstico. Para a gente esclarecer que não é só a mulher, não é que é considerada empregada doméstica, exatamente, né? Tem outros profissionais, né? Os profissionais. O jardineiro, motorista, o jardineiro, todos aqueles que trabalham na residência e aquela residência ela não tem atividade lucrativa, esse trabalhador ele é considerado como empregado doméstico. E aqui eu quero trazer uma curiosidade que é importante, porque aqui a partir do dia 27 de abril de 2023, a expressão empregada doméstica ela deixa de existir. Nós passamos agora a humanizar a atividade de trabalho com a modificação da nomenclatura como trabalhador larista. A expressão hoje mais correta, e eu trago isso como novidade para esse programa maravilhoso, é que a expressão utilizada hoje, que nós passaremos a utilizar, será trabalhador larista. Nossa, que legal, muito bom. Doutor, como essas mudanças, nós podemos dizer assim, elas mudaram, afetaram de forma positiva a vida desses trabalhadores? A garantia dos direitos, ele traz uma tipo de conforto, vamos dizer assim, um conforto legal para esses trabalhadores. Mas o que nós temos visto na prática são trabalhadores laristas sendo explorados na atividade de trabalho. Não são raros os casos que nós temos observado aí nos meios de comunicação, né, na televisão, na internet, e as pesquisas que nós temos produzido observando que esses direitos eles são garantidos, porém ainda existe a cultura de desrespeito do empregador para a relação com o empregado larista. Então essas pessoas elas têm garantia de direitos, mas esses direitos não têm sido garantidos a esses trabalhadores, por uma dificuldade óbvia de fazer prova, porque a relação é muito íntima dentro da casa, e quando você não tem testemunhas para provar aquela relação, que muitas vezes são maquiadas através de documentos, assinatura de recibo com pagamento de salário mínimo, quando na verdade recebe valor menor, e outros direitos como a garantia de hora extra, que não é observado porque não é feito ponto para poder fiscalizar esse tipo de relação, os trabalhadores laristas eles têm sido muito prejudicados e não são casos isolados. Quero deixar isso aqui bem claro, são casos que nós temos observado de exploração da atividade de trabalho desses trabalhadores. E muitos acabam se deixando colocar nessa situação pela questão da necessidade, não é, doutor? Infelizmente a gente vê essa situação em que muitos profissionais que estão ali desempregados, dependendo de uma oportunidade, e aí aparece uma oportunidadezinha dessa qualquer e acaba tirando ali todo o direito que lhe é garantido. Quando a gente vai falar sobre essa PEC, nós vamos falar agora também desses benefícios. O que nós podemos falar que a PEC trouxe de benefícios a esses profissionais?
A PEC, em 2013, ela foi aprovada e ela fez uma equiparação de direitos ao chamado empregado comum. E essa equiparação ela passou pela regulamentação da jornada de trabalho, regulamentação do pagamento de hora extra, a condição de pagamento do fundo de garantia, que não era obrigatório, era opcional e passou a ser obrigatório, a condição do pagamento de aviso prévio nas rescisões, passou também a ser garantia de direito do trabalhador doméstico, a condição do seguro-desemprego. Isso é importante destacar, que o seguro-desemprego ele é uma garantia hoje ao trabalhador larista, porém, nós temos que observar que ficou um direito ainda limitado, porque o empregado larista ele tem direito a 3 parcelas correspondentes a um salário mínimo, quando os outros trabalhadores, os outros empregados, eles podem chegar até 5 parcelas de seguro-desemprego. Então, são alguns direitos que precisam ainda ser ajustados e colocados mesmo depois da emenda constitucional. Só para também deixar destacado que o PIS e o abono salarial também não corresponde direito do empregado doméstico ou empregado larista que nós estamos tratando aqui. Então essa limitação de direito, mesmo com a emenda constitucional, ela precisa ser corrigida para que os direitos sejam equiparados de maneira igual para todos os trabalhadores. Então hoje ele tem direito a jornada de trabalho, hora extra, férias com adicional de 1/3, ele tem direito aí ao aviso prévio na rescisão, ele tem direito ao fundo de garantia, que não era facultativo o pagamento do fundo de garantia pelo empregador, e direito hoje ao seguro-desemprego, porém com aquela limitação de 3 parcelas. Então 3 parcelas apenas. 3 parcelas do valor de um salário mínimo, independente do tempo que ele trabalhou na residência. Em relação à questão previdenciária, como que fica essa questão de contribuição? A contribuição ela é obrigatória, né, retirada do salário no valor a percentagem de 8% do valor do salário do empregado doméstico, que é feita essa contribuição previdenciária que dá direito aí ao empregado a se aposentar pelo tempo de contribuição no mínimo de 180 meses. Porém, ainda respeitando a condição da idade de aposentadoria como qualquer outro trabalhador. Mulheres 62 anos, homens 65 anos. Falando num contexto geral da sociedade, o senhor observa que houve impacto, tanto, vamos dizer, benéfico quanto maléfico em relação a essa PEC? Eu digo maléfico em relação ao fato de muitas pessoas não optarem por ter mais empregados domésticos. Você destacou um ponto bastante importante. Primeiro, a gente precisa dar alguns dados para nós podermos entender aí a condição do empregado doméstico ou larista. Hoje, 92% dos empregados domésticos são mulheres. Desses, 65% são negros. Então, nós temos que observar isso. O que aconteceu com o mercado de trabalho do doméstico? Depois da pandemia, nós tivemos um número muito grande de pessoas que trabalhavam nessa condição e deixaram de trabalhar de maneira formal. De maneira formal de carteira assinada. Então as pessoas começaram a optar por contratar diaristas. E a diarista no diagrama do IBGE significa trabalho informal. Então hoje nós temos aí 5,8 a 6 milhões de pessoas que se autodenominam que trabalham como doméstico. Porém, apenas 1,5 milhão de maneira formal, com carteira assinada. O que isso significa? Significa que a cada 4 pessoas que trabalham como empregado doméstico, apenas uma tem a sua carteira de trabalho assinada. E aí, fica uma dúvida. Mesmo esse empregado doméstico, ele não tendo registro em sua carteira, quando ele sai do trabalho, ele tem ainda ali algum direito? Nós temos que lembrar que
o empregado doméstico, como qualquer outro empregado, ele não tendo a carteira assinada, não significa que o contrato não é válido, porque a própria CLT ela garante que o contrato de trabalho ele pode ser expresso, tácito, e o expresso ele pode ser verbal ou escrito. Então, mesmo que seja feita a contratação de maneira verbal, ao final do contrato de trabalho, caso o empregador não tenha assinado a carteira de trabalho, não se preocupe. Procure um advogado, ele vai lhe orientar, vai entrar com ação judicial e vai requerer na Justiça do Trabalho a assinatura da CTPS, do tempo correspondente que você trabalhou, porque também será o tempo que vai contar para a sua aposentadoria. E aí, com isso, ele passa a ter direito a todos esses benefícios. Todos né? Vai os benefícios. ter tudo retroativo. Tudo Férias, tudo. 13º, né? Toda a rescisão. Todas as verbas rescisórias e créditos trabalhistas eles serão pagos caso não tenha sido feito durante o contrato de trabalho. E o valor, colocando em um caso, né, ele recebendo, né, chegando lá para receber R$800, R$900 por mês, quando ele chega em uma ação trabalhista dessa, vai ser calculado esse valor. A diferença vai ser calculada do valor até o valor do salário mínimo, e esse valor ele deve ser pago em primeira audiência, sob pena de acréscimo de 50%. Haja vista então, que vai ter que ser pago essa diferença. Vai ter que ser pago a diferença salarial. Vai ter que ser paga a diferença salarial. Agora, lembrando que o ônus de provar será sempre do empregado nesses casos. Sempre o empregado. Sempre do empregado. Tem que apresentar aí as provas. Quais os desafios que nós ainda enfrentamos em relação a esses direitos dos trabalhadores domésticos? Os desafios, eles são muitos, principalmente quando nós estamos falando de direitos que não são respeitados e principalmente direitos que são difíceis de provar em razão da particularidade do trabalho num lar. Então isso é muito difícil. Então, para que você que trabalha nessa condição, sempre pegue recibo daquilo que você está recebendo como salário, férias, 13º, sempre pegue seus recibos, confira a sua conta de FGTS, ela está sendo aberta e está sendo depositado esse direito. Então sempre você precisa estar prestando atenção. Agora, uma coisa de destaque que nós precisamos também entender é a fiscalização. Precisamos cobrar mais dos órgãos públicos, do Ministério Público do Trabalho, das delegacias regionais do trabalho, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, a fiscalização da atividade de trabalho. E o que nós temos observado e lido desse contexto é que hoje grande parte dessa fiscalização ela não é feita em razão do número muito pequeno de promotores do trabalho e de auditores. Então, o que isso exige? Exige que seja feito concurso público para essas áreas para aumentar o número de auditores, o número de promotores, para aumentar a fiscalização e, com isso, garantir esses direitos e vencer esses desafios. O que nós podemos falar de perspectivas que nós temos aí para o futuro em relação a esses direitos? A perspectiva é que nossa sociedade está mudando. Você vê que a concepção de conceitos que nós tínhamos antigos de várias áreas, eles têm sido modificados, humanizados, e existe uma preocupação hoje das pessoas de não mais se esconderem daquilo que eles têm direito. E como o direito, assim como esse canal, essa ideia brilhante que antes de começar eu falei para você, é um canal informativo de direito, e aproximando isso da sociedade, essas informações, isso faz com que as pessoas, sabendo os seus direitos, ela tenha uma perspectiva maior de referendar esse direito, procurando um advogado, assistindo um canal, perguntando um familiar que tem aí uma formação jurídica, para que a gente possa fazer esse direito valer em qualquer área da nossa vida, mas principalmente na área que nós estamos tratando aqui, que é a área do empregado doméstico. Doutor,
Uma dúvida que nós podemos trazer aí é a questão da diarista para empregada doméstica. Isso. O que diferencia ambas aí? Nós temos duas situações de trabalho diferentes, apesar de trabalhar na mesma área que é o lar daquela pessoa. Mas vamos falar tecnicamente para que você possa identificar bem rápido. Antes da emenda constitucional, né, antes da lei que garante o direito do empregado doméstico, ficava assim, ó, a condição era: empregado doméstico é aquela pessoa que trabalhava numa residência sem lucratividade de maneira contínua. E essa maneira contínua, ela não tinha uma definição para saber o que era contínua para você poder diferenciar do diarista. O que a lei fez? A lei estabeleceu uma quantidade de dias. Então, se a pessoa presta serviço no lar e for mais do que 2 dias, então 3 dias ou mais, configura vínculo empregatício doméstico. Então, se a pessoa trabalha até 2 dias na atividade e recebe o seu pagamento ao final do dia, depois que faz a sua atividade, essa pessoa é chamada de diarista. Então você tem algumas características que vai diferenciar. Primeiro, o doméstico, ele recebe geralmente por quinzena ou por mês. O diarista recebe ao final da jornada do dia. O empregado doméstico trabalha mais do que 2 dias. O diarista trabalha até 2 dias. O valor que o diarista recebe da diária trabalhada, se você observar, é um valor maior do que o valor que o empregado doméstico recebe por dia quando você calcula o valor do salário mínimo dividido por 30. Então, todos esses fatores, eles fazem com que você diferencie o empregado doméstico do diarista. E claro, como o empregado doméstico ele possui vínculo empregatício, ele possui alguns direitos: depósito de fundo de garantia, recolhimento previdenciário, férias, um terço de férias, esses direitos que o diarista, nesse caso, não tem. No caso do diarista, podemos falar que existe algum direito que os ampare? O direito que ampara o trabalhador diarista é aquele direito do autônomo. O que é o direito do autônomo? É ele estabelecer um valor com aquela pessoa para quem ele vai prestar o serviço, receber esse valor, né, do serviço prestado, e a partir dali ele é que gerencia a condição da vida dele, podendo trabalhar em várias casas, em várias localidades, fazendo um volume de dinheiro às vezes maior do que o empregado doméstico. Sendo que ele, como autônomo, ele pode também fazer o seu recolhimento previdenciário para qualquer eventualidade, né, e futuramente uma aposentadoria. O empregado doméstico, ele tem direito ao Vale Transporte. O diarista, ele teria ou seria uma questão de combinação com... Excelente pergunta. O diarista, ele teria o direito ao Vale Transporte se houvesse uma combinação entre ele e a pessoa para a qual ele vai prestar o serviço, o que também é outro elemento que diferencia do empregado doméstico. O empregado, o diarista, ele sofrendo um acidente ali no local de trabalho, essa pessoa a qual ele está prestando serviço tem alguma responsabilidade com ele? Entendi. A responsabilidade ela não existe, uma responsabilidade direta. Ela não existe em relação à pessoa que ele está prestando o serviço e o diarista. Por quê? Porque o diarista ele é autônomo. Agora é sempre bom frisar que às vezes o diarista está trabalhando na casa, vamos imaginar, trabalhando num prédio, num apartamento no 8º andar, e o dono do apartamento pede para que ele faça uma limpeza da janela externa e ele coloca parte do corpo para poder fazer a limpeza externa e acaba se desequilibrando, caindo e sofrendo um acidente grave. Aí a responsabilidade poderá recair sobre essa pessoa em razão da exigência da atividade de trabalho sem, por exemplo, equipamento de segurança. Agora, esse acidente, sendo ali identificado um acidente simples, alguma coisa assim... Aí a responsabilidade não recai sobre a pessoa que fez a contratação em razão de ele ser autônomo. Entendi.
uma coisa para nós concluirmos, nós estamos vendo que, como iniciamos a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, nós falamos acerca, né, iniciamos falando acerca dessa comparação do quartinho da empregada, a senzala, né? Estamos vendo em alguns noticiários, né, que ainda, salvo engano, acho que no ano passado e esse ano, mulheres, todas duas já de uma certa idade, negras, analfabetas, que estavam presas em situação, né, de análoga à escravidão, né? Então ainda existe, né? Essa é uma situação que ela ainda, infelizmente, ela ainda existe. Mas por outro lado, nós estamos vendo essa visão, né, de uma geração que está começando a se inteirar e lutar pelos seus direitos, né? Não está se calando mais diante das vontades do seu patrão e coloca realmente o que é de direito. É o meu horário de descanso, então é o meu horário de descanso, ele deve ser respeitado, então não preciso mais deixar ali o meu prato em cima da mesa para ir servir ali um copo de suco, um copo de água para o meu patrão que acabou de chegar. Então, isso está mudando, não é? Isso tem mudado e assim, nós temos lido também assim, de pessoas, empregados domésticos, que por valer esse direito e brigar por esse direito, já cria uma geração de filhos dessas pessoas, que esses filhos já têm uma perspectiva de estudo, e essa perspectiva de estudo para que ela não venha a trabalhar como empregado doméstico. Então são pessoas que estão ali num processo de formação educacional, buscando ali uma condição de vida para que não trabalhe como doméstico e muitas vezes resgatando mães que estão ali trabalhando como empregado doméstico, que estão dando a sua vida para um processo de educação desses seus filhos e esses seus filhos formando, retirando. Então isso quer dizer que é um processo que se amadurecendo na sociedade, muito futuramente, eu penso que não vai acabar a atividade de trabalho, mas será uma atividade de trabalho que a gente ainda vai conseguir atingir o patamar de respeito máximo a esses profissionais. Que merecem. Profissionais que merecem. Sem dúvida. Né? Então, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, viu? A você que está aí, eu peço que compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder para que possamos atingir o máximo de pessoas, o máximo de público suficiente aí para conhecer esse bate-papo que nós tivemos aqui acerca dos direitos de você, empregada doméstica, e também você, patrão, para que você esteja ciente, né, de que ao contratar um empregado doméstico, você registrando a carteira dele ou não, você deverá sim arcar com todas as responsabilidades. Perfeito. Isso a gente deve deixar bem claro. Não é? Então, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para que cada vídeo postado você seja notificado aí, tá certo? Então ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.